Fala pessoal, tudo bom? Estamos iniciando aqui o nosso projeto do nosso canal Licença Esporte, o Licença Podcast, onde a gente vai tratar e falar de muito assunto relacionado à gestão e marketing esportivo. E como combinado nessa primeira série, esse é o nosso primeiro episódio, nessa série que vai até julho, nós vamos estar falando aqui de gestão de escola de esporte, ou seja, tudo aquilo que envolve uma escola de esporte. E para estar nos ajudando aí nesse projeto, no desenvolvimento desse projeto, apresento vocês o nosso amigo Thiago. Thiago que vai estar aí com a gente em todos os programas. Eu nem sempre vou estar presente, vai estar revezando entre eu e o João Tuma, o meu sócio na Licença Esporte, mas o Thiago vai ser o nosso âncora, o nosso apresentador, e é ele que vai estar em todos os programas acompanhando os nossos convidados. E eu passo a bola já para você, muito obrigado por ter aceitado esse projeto, esse desafio junto com a gente, e já te peço, vamos ver se você está bem treinado já para apresentar o nosso primeiro convidado aí, o nosso primeiro programa. Vamos lá, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui do Sidney e do João, por estar participando desse projeto maravilhoso. Fala não só de educação, como fala também de desenvolvimento esportivo, é sensacional. Hoje, além do Sidney, como já falamos que está aqui, o CEO da Licença Esporte, vamos receber aqui com toda a honra, na primeira entrevista da série, né, desses conteúdos de gestão de escolas de esportes, o professor Carlos Erdi, né, que é professor e doutor, né, pela UFRJ, não é isso, Carlos? Isso. Fala pra gente um pouquinho da tua trajetória, o que te trouxe até aqui. Conta um pouquinho pra gente como é que é o teu caminho nesse mundo da educação física, na metodologia de ensino. Explica pra gente. Claro. Bom, primeiro, obrigado, Thiago. Obrigado, Cid. Cid já é um grande amigo que eu tenho dentro do futebol, do esporte. Prazer estar aqui com vocês. Muito feliz aí de estar participando desse programa, primeiro programa, né, da Licença Podcast, né, que eu já sei que vai ser um grande sucesso. A gente é carente, né, de programas, de assuntos, né, dentro dessa área. Então, estou muito feliz. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado a você por ter aceito e ter vindo aí participar aí junto com a gente aí, que eu sei que o tempo hoje em dia vale ouro, né? E o Carlos hoje tem quantas faculdades? Fala um pouquinho, como o Thiago falou. Hoje eu atuo dentro do mundo acadêmico, né? Trabalhei 15 anos no Clube de Regatas Vasco da Gama, comecei com os meus 19 anos, fiquei durante 15 anos. E hoje eu estou inserido no mundo acadêmico. E dentro do mundo acadêmico, recentemente tive o prazer, a oportunidade de receber, né, o Sidney para ministrar uma palestra para os meus alunos. Eles gostaram muito, então assim, a gente tem essa troca, né, acadêmica, científica, e eu tenho aí essa linha dentro do futebol de formação, porque eu trabalhei muito tempo com atletas, jovens atletas, e acaba que a gente leva para o mundo, para a linha de pesquisa, essa área do jovem e da formação. Então minha atuação hoje é na área acadêmica, eu trabalho em 4 universidades, né, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, EAD. E também, né, atuo dentro dessa área de produção de artigos, né, de livros, dentro de uma área mais específica para contribuir com a ciência também, com o meio. Então a minha linha ela é muito dentro da área esportiva, mas principalmente aí dentro do futebol. O Carlos, o nosso professor, ele não é fraco não. Quantos artigos já publicados? Assim, eu tenho 20 artigos publicados nacionais e internacionais, mas que foram produzidos e publicados quando eu estava dentro do futebol. Dentro do futebol, na época que você trabalhou no Vasco. Para resolver um problema da empresa. Então, por exemplo, a gente quer tomar uma decisão para basear em evidência, produz um estudo com um nível de hierarquia alto, de preferência um estudo de intervenção, onde você compara grupos, e isso gera muita repercussão no mundo acadêmico científico, porque lá fora é comum isso acontecer por parte de alguns clubes. Aqui no Brasil a gente tem um pouco dessa dificuldade, né? Então, a gente é pobre em publicação de livro, de artigo, não digo pobre assim, mas eu acho que a gente tem muito mais capacidade e muito conhecimento, mas a gente coloca isso no papel, transformando em livro e artigo numa quantidade menor. Eu acho que a gente tem capacidade, tem grandes profissionais aqui no Brasil que poderiam estar desenvolvendo estudos, pesquisas, artigos, livros, e isso não é muito explorado, né? Não é. Você, por exemplo, dentro do futebol, se a gente for falar até em termos de metodologia, o que hoje vocês estão se propondo a organizar, até com esse bate-papo, é algo que é inovador, é um marco histórico, porque a gente tem uma grande dificuldade de pessoas, acadêmicos, profissionais, deixarem legados. Verdade. A gente pega isso dentro do princípio da própria confederação. Você pega a Confederação Americana de Futebol, eles estabelecem uma metodologia para que os profissionais
do país possam trabalhar. Você vai na Austrália, está disponível na internet. Sim. Você pegar lá um livro imenso. Quase manuais, né? Diretrizes. Sim, diretrizes, E aí, na Holanda, né, em diversos países. E no Brasil a gente tem essa dificuldade. Então isso fica responsável muito mais por profissionais fazerem essa diferença, porque as entidades elas não tomaram ainda essa Isso é um lugar comum, né? Porque todas as áreas, né, em produção de artigos científicos, a gente tem essa dificuldade, né? Não só no esporte, mas em tudo. O Brasil tem essa carência. De fato, como dentro do futebol, há pouco tempo, né, que a gente teve o desenvolvimento do caderno metodológico do futebol brasileiro, né? O professor Próspero Paoli ajudou muito no desenvolvimento disso, o Israel Teodo também, né? E também junto com a Comebol a gente foi desenvolvido, escutaram muito, né, os profissionais da área e tudo, mas tem muito pouco tempo que esse documento é muito recente, né? E a gente fala de aprendizado esportivo, de ensino esportivo há anos, né? Que eu estava comentando aqui antes em off, né? Eu comecei dando aula em escolinha, né? Chama a famosa escolinha de futebol com 16 anos de idade. Imagina, sem conhecer nada, não tinha nem feito faculdade ainda, com 16 anos. Eu fui dar aula já era responsável para dar aula para turma de 10. Imagina a loucura entregar o aprendizado de uma criança de 10 anos de idade a para um adolescente de 16 anos. E aí, trazendo um pouquinho dessa parte de estudo, de metodologia, né, da gente colocar isso em artigo, assim, uma das coisas que eu gosto muito de perguntar, Carlos, a gente vai falar de gestão de escola de esporte. Escola de esporte, o que é uma escola de esporte, né? E aí a primeira pergunta que a gente vem o que uma escola de esporte vende, na sua visão? Bom, primeiro, falar escola é muito importante do que a escolinha, né? A gente estava até discutindo disso, porque você tem ali não é pejorativo a escolinha, mas quando a gente fala de escola, eu acho que a gente já profissionaliza até o termo. E quando a gente faz uma escola comum, uma escola regular, você tem as disciplinas, e você tem ali um aprendizado onde você vai transferindo de séries em séries. E quando a gente consegue entender que numa escola, né, a grande preocupação é o aprendizado e você desenvolver as competências e habilidades, é importante que nesse processo você tenha uma questão de organização por parte dos profissionais. Então, ao meu ver, a escola hoje ela tem um grande papel de desenvolver, de acordo com a modalidade, obviamente. A gente está falando num país onde a preferência acaba sendo o futebol, mas a gente tem diversas modalidades esportivas, onde muitas das vezes você não consegue desenvolver esse aprendizado para o aluno. Então acho que o ponto principal é que essas escolas desenvolvam, vendam de fato esse processo de vender o aprendizado, a formação, os fundamentos, né, todo o processo de formação técnica, tática, física, né, do atleta a longo prazo. Então, se essa escola ela consegue desenvolver, né, esse aprendizado, eu acho que ela já cumpre a missão dela. Deixar de ser escolinha para virar uma escola, né? Profissionalizar. O pai quando coloca assim, vamos colocar na situação de pai, Sim. Quero colocar o meu filho numa escolinha, para que ele possa aprender aquelas técnicas, aqueles fundamentos. E aí, será que de fato isso acontece? Isso é uma outra questão. Sim. Mas acho que o mais importante... Que nós vamos debater isso aqui. Nós temos que debater, né? Porque esse acho que acaba sendo o mais importante, porque é fácil você colocar um profissional e entregar, mas será que de fato você controla essas variáveis? Esse é o maior problema de todos. Então acho que as escolas elas precisam de fato mostrar através de tecnologias, de estratégias, se estão entregando isso, né? E a gente percebe que é difícil isso, né, no cenário. E aí dentro dessa dificuldade, na minha visão, a primeira questão, o primeiro degrau para isso, então se a gente, né, vem do raciocínio que uma escola de esporte ela vende, né, o aprendizado de uma modalidade esportiva, como você falou, das questões do desenvolvimento técnico, tático, físico, daquela modalidade, como você falou, obviamente que Brasil, futebol, a gente vai ficar repetindo muito futebol, mas estamos falando de uma escola de basquete, de vôlei, de natação, de judô, de balé, seja o que for, eu até brinco, falo, né, se cuspe a distância virasse esporte, né, você está vendendo o quê? O aprendizado de uma modalidade esportiva, seja ela qual for. Agora, para você desenvolver esse aprendizado, né, a gente precisa de uma metodologia de ensino, né, que foi o que você falou. Será que a gente está entregando isso? E eu vejo isso no mercado, que poucas escolas possuem uma metodologia de ensino determinada e elas vivem muito da questão do professor. Se o professor é capacitado para passar o conhecimento bacana, se ele não é, prejudica a escola. E eu vou mais além. Mesmo que ele seja capacitado, se esse professor sai, o que foi dado e o que falta dar dentro da progressão de ensino, né?
Você não acha que falta essa profissionalização nas escolas de esporte com o desenvolvimento, seja ela qual for, de uma metodologia de ensino para essas escolas? Em pleno 2024, a gente ainda perceber essas fragilidades é muito complicado, né? Porque isso eu tenho certeza que você também, há 20 anos atrás, né, já percebia essas dificuldades, só que hoje ainda persiste. A gente não tem método, a gente não tem metodologia nessas aplicações. Por quê? Ao meu ver, o que falta hoje é, primeiro, uma boa capacitação dos profissionais. Tem que ter bons profissionais baseados na filosofia da empresa, baseados dentro do que a proposta, né, dos objetivos de oferecer para aquele aluno, como é que você quer um aluno dentro daquela modalidade. Então, isso não acontecia há 20, 30 anos atrás. Nos dias de hoje, se isso estiver acontecendo ainda, assim, é uma derrota para a gente que é dentro da área esportiva, porque isso é o mínimo. E aí, se você tem um profissional, eu sou profissional de educação física, dentro da graduação, eu trabalho com alunos de graduação da área da educação física. Você tem um conhecimento ali genérico, de diversas áreas. É isso que eu ia te perguntar, como é que funciona essa formação na graduação? A formação é prescrição de treinamento. Então, você tem habilidade para prescrever um treinamento. O médico, ele estuda para prescrever um remédio, operar, fisioterapeuta prescrever uma reabilitação, nutricionista, uma dieta. Essa parte da metodologia, você acha que não é trabalhada da forma... Sim, tem, porque é o ensino. A metodologia, você tem os métodos que você escolhe de acordo com as estratégias. Sim. Você tem vários tipos de metodologia. O ponto que a gente aborda é, quando a gente fala das escolas de formação para jovens, crianças, adolescentes, isso tem que ser muito bem definido, porque tem muitas variáveis que influenciam o processo, desde a idade, questão maturacional. Eu tive muitos esses problemas. Eu fui aprendendo na prática. Na prática, quando você vê, por exemplo, eu falei da maturação, isso é a questão mais problemática dentro da escola esportiva, porque você pega um menino com 12 anos, com tamanhos, dois garotos, um com um tamanho totalmente diferente do outro. A força influencia em alguns esportes, não são todos, mas a força... Então, conhecer as questões relacionadas aos aspectos físicos, técnicos, nutricionais, sociais, cognitivos, afetivos, e controlar essas situações está relacionado à metodologia. Então, se você tem dentro da sua empresa todas essas diretrizes, o profissional que tiver ali, ele vai ter a arte para prescrever, mas ele vai se basear dentro das questões que são determinadas. Ele não vai ficar engessado. De forma alguma, isso não existe. Quem fala isso é porque não tem a capacidade de trabalhar dentro de um processo de hierarquia, dentro de uma organização. Você vai usar o teu talento para aplicar aquilo. Isso é difícil porque isso dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho para montar isso. E aí você prefere entregar tudo na mão do professor. Com certeza. O grande paralelo que a gente faz nessa questão é aquela história. Você pode ter um grande profissional de educação física com uma bela de uma formação, como você tem um grande professor de história com uma bela formação e um belo estudo e currículo. Só que quando você pega esse professor de história e joga ele dentro de uma escola recorrente, normal, onde os nossos filhos vão estudar, onde a gente estudou, esse professor ele recebe um livro de história e que ele tem que pegar toda a capacidade dele, conhecimento dele, inteligência dele, né? E aplicar aquilo que está dentro daquele livro da melhor maneira que o aluno vai aprender aquele conteúdo de história. A metodologia do livro. Ou seja, a metodologia é o livro de história. Você pode ter vários livros de história. Cada livro pode contar a história de uma maneira, né? É a questão da metodologia. Cada metodologia pode se desenvolver por uma área. O profissional de educação física, ele chega numa escola de esporte e ele não tem esse livro orientador, né? Pega ele, entrega um saco de bola para ele, os coletes e fala, vai lá e você é o dono do saber, dono do conhecimento e dê a aula que você quer da maneira que quer. Isso, para mim, como gestor de uma escola de esporte, está errado. Porque eu posso ter o melhor professor do mundo, mas ele tem que seguir a metodologia da minha escola de esporte. Isso a gente aprende nos clubes, né? Nossa. Cada clube tem uma metodologia. Então, assim, e eu brigo, né? E a gente está tentando aqui, através desse programa e desse conteúdo, discutir muito isso, falar muito isso, que o professor sempre vai ter um papel muito importante no processo. Óbvio, claro. Mas... ou ele monta a escola dele e ele faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, ou se ele está vindo contratado por uma escola, ele vai ter que aplicar aquele conteúdo metodológico que está ali com o talento e a capacidade dele. Eu vejo um pouco por aí. Se eu tiver errado, por favor, professor. Exatamente. Eu vou dar alguns exemplos aqui da minha prática, né? Contar algumas histórias aqui, até para o pessoal que está assistindo possa se inspirar, porque isso acontece dentro da realidade.
a gente for falar dentro do futebol, no Brasil existem mais de 700 clubes de futebol. É fácil falar de um clube grande, como eu trabalhei 15 anos, que é o Vasco, onde você tem um atleta com uma repercussão nacional, internacional, só que a realidade não é essa. Exatamente. A realidade é você ter o treinador, um preparador físico e acabou. No máximo, um massagista para todas as categorias e tal. A realidade é um esporte amador. Quando a gente fala... Eu nem sabia que a CBF tinha organizado um caderno, né? Acho que isso, assim, provavelmente os profissionais que ali estão, e você citou profissionais acadêmicos, Sim. eles buscam as soluções e oferecem, né, para os diretores lá e vão comprar ideia porque querem melhorar o futebol. Ó, ninguém quer prejudicar o futebol brasileiro. Pelo contrário, a gente quer melhorar o futebol brasileiro. Então isso é uma vitória. O que a gente agora precisa pensar é para a realidade do futebol, que são para esses clubes. Então, quando você deu o exemplo, por exemplo, pega uma bola e vai dar o treino. Eu tive trabalhei com um atleta que todos conhecem, Felipe Coutinho, não vou citar aqui os treinadores, obviamente, mas teve um treinador numa categoria que disse que quando ele subisse, ele não ia jogar com ele. Ele jogava na categoria abaixo. Eu acho que eu sei quem é esse. São amigos, os colegas, a gente, né, são amigos. E a gente olhava assim e falava, cara, não vai jogar? Como assim, né? E ele, no primeiro jogo, já estava titular, acabando com o jogo. Nessa mesma situação, havia um garoto... Mas ele falou por que não ia jogar? Porque cada treinador tinha sua metodologia. Mas ele achava ele baixo? Provavelmente. Aí vão entrar essas crenças pessoais. Eu tenho um perfil mais assim, eu trabalho assim, porque não dá pra gente criticar esses profissionais. A crítica tem que vir quem é o responsável da instituição, porque deixou... Assim, claro que naquela época não se tinha isso em nenhum lugar. Tinha, a partir de 2000, a gente em 2000... Vasco, em 2015, a gente organizou um currículo metodológico. Eu gosto muito dessa palavra currículo. Sim. Isso. E a referência que a gente teve foi o Botafogo. Porque quando a gente inicia um projeto, a gente começa a ver o que a concorrência está fazendo. Claro. E a gente só encontrou o Botafogo com uma informação metodológica. Na época o Sidney desenvolveu. Eu nem conhecia o Sidney nessa época. Eu peguei esse currículo... A gente era adversários. A gente nem tinha contato. Adversários de Depois que a gente foi conversar pelas questões acadêmicas. Aí você tem, poxa, o perfil do Sidney é um perfil que eu acredito. Professor, você pode me passar essa informação? A gente cria afinidade, obviamente. Mas na época, quando eu olhei, eu falei, cara, o Botafogo tem um currículo metodológico. A gente precisa desenvolver um currículo em cima das nossas filosofias, conversar com ex-atletas, como é que é a história do Vasco, o que influencia dentro do jogo, a parte dos problemas que acontecem no dia a dia. E um problema muito intenso na base era a questão maturacional. Porque quando a gente olhava os dados de atletas promovidos, o clube investia ali no sub-11, sub-10, mas aqueles atletas não chegavam no sub-20. E quando eu olhava aqueles dados, eu falava, a gente está jogando dinheiro no lixo. Por quê? Por causa da questão maturacional. O treinador sempre preferia os atletas mais fortes para o resultado imediato. O resultado imediato, exatamente. E em cima disso, até para dar um exemplo, também uma história bacana. Primeiro, fico feliz de ter sido... Não eu, né? O Botafogo, porque eu não fiz nada sozinho. Obviamente, aquele documento orientador que a gente desenvolveu no Botafogo foi feito por vários profissionais que por lá passaram. Demorou... acho que uns 2 anos ou mais para a gente desenvolver o documento final. Tanto que quando ele foi finalizado, eu já estava no profissional. O Ney Soto, que era o gerente da base, junto com o Eduardo Frila, que era o gerente técnico, foi eles que finalizaram. Meu nome está lá no documento, né? Não esqueceram de mim. Modesto, eu dei o pontapé inicial junto com... E vários profissionais... Tiveram profissionais que por lá passaram, que ajudaram na montagem daquele documento e que quando ele ficou pronto não estavam mais no clube, por N motivos. Mas foi feito junto com... Foi o que eu falou, a gente conversou bastante. Fico feliz pela referência. E dentro desse aspecto de maturação, eu tenho um caso dentro do Botafogo, nesse período que a gente estava lá, que a gente pensa muito na questão da maturação, o garoto que não cresce, né? Ou que ele tá mais fraco naquele momento e o outro desenvolveu mais rápido. Mas a gente teve um caso do Dória, zagueiro, que o Dória no infantil, sabe quando dá aquele espichão? O garoto dá aquele... Ele cresce assim muito rápido. Baixinho, de repente. E ele começou a ficar descoordenado. O corpo dele cresceu muito, ele se desenvolveu muito rápido e ele estava com uma dificuldade de coordenação com aquele novo corpo. Então a gente fala muito do menino franzino, fraco, que ainda não desenvolveu. E chegou a dispensa dele na minha mesa. O treinador, que eu também não vou citar o nome, chegou lá com a dispensa dele na minha mesa, eu botei assim, e eu naquela papel de gerente de futebol, tu não tem tempo pra ficar vendo tudo. 1 milhão de coisas, né? E o treinador do juvenil, ele tava no infantil na época, o Dória. O treinador do juvenil veio até mim, que é o Douglas Oliveira, que hoje é o gerente
de futebol do Maricá Futebol Clube. O Douglas veio para mim e falou: o Dória vai ser mandado embora? Eu falei: não vai ser. Chegou aqui o papel de dispensa, nós vamos avaliar. Eu falei: você não vai mandar esse moleque embora de jeito nenhum, deixa ele comigo. No juvenil. Deixa ele comigo lá quieto, deixa eu trabalhar ele. Ele já tinha uma visão de médio para longo prazo. O Douglas sempre teve uma visão muito boa em relação a isso. Eu deixei o Dória lá com ele. Foi vendido por 10 milhões de euros. Chegou no profissional do Botafogo, deu retorno técnico, foi vendido. Por uma maturação diferente dessa que todo mundo tem a visão. Isso também acontece, né? Cara, isso é muito simples de você resolver. Porque você tem um método que é o mais fidedigno, confiável, que é a idade óssea. Você tem diversas formas de avaliar a idade biológica. Pelo dente, idade dental. Vem atleta lá com siso. Siso é só quem está maturado. Pela contagem dos dentes, você faz uma raio-x panorâmica. Às vezes o clube tem um dentista, ou tem um pai que é dentista. Sim. Você tem a idade mental, que um psicólogo pode verificar. Você tem a idade sexual, que somente o médico pode fazer. Mas a melhor idade óssea. Idade óssea é o quê? Um raio-x do punho, isso é barato. R$15, R$20. De largura, né? Densidade. Não, você faz o raio-x do punho, o médico radiologista vai pegar esse resultado, vai colocar dentro de um atlas, que é um atlas validado, e vai verificar se está compatível com a idade cronológica. Sim. Se ele tiver dentro daquele perfil, aí a gente consegue ainda ver a estatura prevista. Isso é importantíssimo no esporte, principalmente no futebol. Porque você tem aquela faixazinha na raio-x preta ainda, que é a faixa de crescimento ainda, de desenvolvimento ósseo, não é? Aí você tem aqui nos ossos do punho, à medida que você vai crescendo, esses ossos vão diminuindo os espaços. Você vai tendo ali, tem uma epífise, né? E quando você perde essa cartilagem, você não cresce mais. Aí, ele para de crescer. Vou falar na prática. Quando eu fiz o raio-x com todo mundo em 2009, professor Astrugil da UERJ, aí que é importante trazer as universidades, a academia, o ambiente acadêmico, para os clubes, porque tem muitas situações que a gente não consegue fazer pesquisa, a gente sempre faz parceria com as universidades. O professor Astrugil trouxe esse método e levou o raio-x lá para o clube, e a gente observou o seguinte: 16 anos, o garoto não cresce mais, está maturado. Então, quando você tem contrato profissional, 16 anos, ele já é homem, adulto. Porém, você tem a questão de força. Aí tem testes que vão mostrar se ele tem o mesmo nível de força de um profissional. Então você consegue mostrar hoje para o gestor: olha, esse atleta tem condições ou não tem condições. No caso da maturação, se você dispensa um atleta pela questão do tamanho, sem verificar a idade biológica, é um risco, porque a chance dele estar atrasado ou adiantado é grande. Então você tem que avaliar muito pela questão biológica. E eu acho que esse é o maior desafio hoje da metodologia. Porque a gente trabalha em qualquer situação esportiva no nosso país se baseando na idade cronológica. O menino que nasce 1º de janeiro, ele tem 1 ano de diferença para o menino de 31 de dezembro. Sim. Mas 1 ano nessa idade faz muita diferença. Muita diferença. E aí você tem a dificuldade... E aí tem aquela lenda que os jogadores do primeiro semestre do ano são que vingam. Não. Você tem na estatística, se você olhar qualquer clube de futebol hoje, na base, a maioria dos atletas que lá estão são do primeiro semestre. Posso apostar com você. Aposto com você. Porque eles têm 6 meses de frente aí do que os outros. Você acredita que seja por conta dessa leitura errada? Eu vou ser mais simples. Falta de metodologia. Falta de metodologia. Claro, porque você tem metodologia no sentido de tudo. Captação, de processo. Sim. Por que quando chega na seleção brasileira, isso muda? A maioria é do segundo semestre. E aí que eu brinco que eu falo, né? Se fosse assim, o Pelé de outubro, né? Exatamente. Pelé de outubro, agosto, outubro. Pega a seleção brasileira hoje, faz o teste, você vai ver que a maioria é do segundo semestre. Por que na base você tem a maioria do primeiro semestre? Porque você tem ali a força, você não tem a qualidade técnica. Sim. Você precisa de atleta você com mudou qualidade. A variável observada, não atleta forte. Eu já tenho muito isso. Eu já tive categoria sub-15 com 80% dos atletas acima da idade. São gatos? Não. Desenvolve precocemente. Ele entra primeiro na puberdade. Sim. E aí, naturalmente, ele ganha força. A gente conseguiu deixar no último ano que eu lá estive 60% dos atletas abaixo da idade. E aí você tinha um time pequeno. Aí vinha reclamação em cima de mim. Pô, meu time é muito pequeno e tal, mas aí que a gente vai ver a tua qualidade, treinador. A capacidade que você tem agora de fazer a diferença. De desenvolver. E aí o que acontecia? Lá na frente você tinha mais atletas que eram promovidos. Naturalmente isso impacta até a folha do clube. Porque você aumentava, né, o espectro você aumenta o espectro de prospecção. E aí os dados, 5% que a gente tinha 15 anos atrás de atletas que eram... Somente um atleta chegava no profissional. A partir dessa formato, né, metodológico, você passa a ter 30%, 40% todo ano. Absurdo, né? Um salto absurdo. Porque você trabalha na deficiência, né, de cada atleta e tem um talento.
Isso, trocando em miúdos, é mão de obra, né? Ali é material, futebol, é dinheiro, né? Para tudo, né? Para a indústria toda é muito investimento. Muito. E a gente tem essa questão, e aí envolve também, isso vem muito pro professor da escola hoje, que o professor da escola hoje, a maioria das escolas de esporte hoje fazem competições, né? O menino quer treinar numa escola, mas viver aquela experiência de um garoto da divisão de base. Então você bota o teu filho numa escola e quer que ele faça competição, que ele tenha amistoso, que ele participe de competição. Ele quer ter aquela vivência como se ele fosse um atleta, já que ele não teve capacidade de estar num clube. E acontece na escola de esporte o mesmo que acontece no clube, que é o treinador, que ele quer ganhar, para ele se promover, o nome dele se promover, ele sair do mirim pro infantil, do infantil pro juvenil, do juvenil pro profissional. E ele só quer ganhar. E aí a gente brigava muito, quando a gente estava na base, que aí as pessoas vêm com aquela pergunta, né? O que é mais importante, ganhar ou formar? Aí eu falava, ensinar a ganhar faz parte do processo de formação, mas você não pode ganhar a qualquer custo. Perfeito. Você não pode ganhar a qualquer custo. Perfeito. E aí, só fazendo uma historinha ali, lembrando da época, eu não sei se tu tava lá não, tinha um treinador lá, grande amigo meu, Marcos Alexandre, beijo. Nossa, pô, sumiu América agora. Tá nome Romário, o Romário tava com o senador, hein, Marquinhos? E o Marquinhos, a gente fica sacaneando ele, brincando com ele, que o Marquinhos sempre gostou de time forte, né? Time alto, forte, ele sempre gostou. E aí, tinha um centroavante no mirim, a gente fala que era mirim, a gente exagera, né? Que aí o garoto metia o gol, beijava a mão, ia lá fala, meu filho, é pra você, meu filho. Que o cara, que ele era do mirim, beijava a aliança e falava pro filho lá na arquibancada. Mas a gente vive muito isso, tanto na escola de esporte como no alto rendimento, devido a essa questão. E ganhar, não é ganhar a qualquer custo, né? E aí entra o que você estava falando. Eu acho que isso acontece muito, por exemplo, você deu o exemplo do Marcos Alexandre, trabalhei com o Marcos Alexandre, durante muitos anos, né? E a partir de 2015, quando a gente fez uma parceria com a FRJ, a gente conseguiu oferecer oportunidades para os profissionais, os treinadores, realizarem cursos de mestrado e doutorado. Então, quando você pega, por exemplo, o Marcos é mestre, né? Realizou um curso de mestrado dentro da linha específica da atuação dele. Então, eu acho que falta hoje é o investimento nos profissionais que ali estão. E você não consegue fazer isso. Por quê? Porque tem muita rotatividade. Você tem como é que você vai trabalhar na formação a longo prazo se você toda hora está mudando treinador, mudando gestor, mudando presidente, mudando... Mas isso é por conta dessa mentalidade, né? Isso é cultural, isso aí a gente tem, infelizmente, isso aí é reflexo do nosso país. Não vamos entrar nem nessa seara. Mas se eu tenho, né, um processo organizado onde o Sidney falou uma coisa perfeita. Eu gosto muito de usar a frase formar campeão. Formar campeão. Pô, mas tá querendo que ganhe título? Pô, formar vem na frente. Mas tem que formar campeões. Então, se você mostra para os atletas, ó, aqui tem que vencer, mas o processo de formação ele já está penetrado, isso não tem como tirar. Sim. E aí você tem que investir nos profissionais. Só que esse profissional ele tem que entender, ele tem que ter um plano de carreira também, onde a prioridade dele não pode ser usar a base como trampolim. Tô aqui, mas o meu sonho é profissional. Eu tenho que ter o melhor profissional na base. Por quê? Porque ele é mais... E para mim eram os que teriam que ser melhores remunerados. Ele é mais difícil. Ali ele tem que estudar muito mais. Você chega no profissional, tá tudo organizado, tudo pronto, tem isso, tem aquilo. É isso, você quando não profissionaliza essa entrada, né, aqui falando como leigo, você prejudica a prospecção de novos atletas, pensando até como negócio, né, como investimento, que o futebol, né, move dinheiramas absurdas. Você diminui a prospecção de atleta. Porque... Claro, se um médico ele erra, ele mata um paciente. E o profissional que erra com os atletas, claro que a gente erra. Quantos atletas que tinham um plano de carreira e esse plano foi impactado por essas mudanças? Exato. O que a gente sempre percebeu, assim, acho que o maior estudo que a gente fez de todas as produções acadêmicas científicas foi que a homogeneidade é o sucesso da modalidade. Então, se eu tenho o grupo, o elenco, eu consigo manter esse elenco, eu consigo ter melhores aproveitamentos das vitórias, eu consigo ter aproveitamento dos atletas formados e serem promovidos, porque promover um atleta é muito fácil, botar um profissional lá, difícil ele se manter. Sim. E isso também há uma necessidade de profissionais que atuem no processo de transição. Da mesma forma que a escola esportiva hoje, ela é a fonte de captação para o esporte esportivo do país. Claro. Você pega países como a China e os Estados Unidos, que usam a escola para esse processo. No nosso país, a educação, eu sou professor,
Dei aula já em todas as esferas, tá? Infantil, primeiro segmento, segundo segmento, Você deu aula até no meu Pedro II, né? Dei aula no Pedro II, estava na IPCAR. Legal. O grande aprendizado que eu tive na IPCAR, que é uma escola militar, fiquei um ano lá, e que eu percebo é a questão de você usar o esporte como ferramenta para mudar a sociedade. Então, quando um pai e a mãe colocam um filho numa modalidade esportiva, esse pai e a mãe tem que entender que o esporte vai modular o caráter desse jovem, vai oferecer valores para a vida desse jovem. Ele vai aprender a saber perder, a trabalhar em equipe. Ele vai utilizar as questões afetivas, né, a importância do relacionamento. Claro. Isso eu for elencar aqui, são diversas situações. É o que a população precisa hoje. Sim. Então o esporte é a ferramenta mais curta que a gente tem para mudar o nosso país. Aí a gente tem que ter pessoas que estão vinculadas aos agentes políticos para entender que o esporte consegue mudar. Fora que esse jovem que está praticando o esporte, ele vai ser um adulto mais ativo, a gente tem mais saudável. A gente tem hoje a população acima do peso, sedentária, porque na escola não tinha educação física. Como é que eu tenho a OMS, Organização Mundial de Saúde, eu tenho o Colégio Americano, todas as entidades, principais entidades do mundo, estabelecendo que a criança e o jovem precisam realizar atividades físicas 5 vezes na semana. A recomendação é que o jovem, a criança, tem que fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, exercício, atividade física. Eu vou na escola, eu tenho uma aula por semana, se tiver. Quando tem, E aí, qual é a solução disso? É o extracurricular. Então, as escolas e os pais que tiverem condição, claro, nem todo mundo no nosso país tem condição, aí que entra as políticas, né? Sim. De oferecer através das escolas extracurricular. Então, estudou de manhã, à tarde vai para uma escolinha. Basquete, pro vôlei, pro handebol, pro atletismo, para onde for. Essa é a solução do nosso país, é isso que eu acredito. E eu estou muito mais vinculado hoje a essa área educacional, porque eu vejo o esporte como um condutor disso. Quando a gente trabalha com atleta de alto rendimento, a nossa preocupação ali é formar esse atleta em condições excelentes para que ele possa ter a vida dele. Porque quando ele joga numa equipe profissional, muda a vida dele, ele faz um contrato. Sim. Mas a gente percebe que a grande maioria, 99% dos atletas que eu trabalhei, não chegaram a lugar nenhum. E por que ninguém fala desses atletas? Por que ninguém se preocupa em verificar onde eles estão, como é que eles estão? O que houve no Será processo? Que eles fizeram faculdade? Será que eles terminaram os estudos? Será que eles estão hoje trabalhando? Será que quando eles se machucam desses 700 clubes de menor expressão, porque falar clube pequeno é estranho, né? Pois é, parece que está diminuindo. Então, menor expressão, um garoto tá lá, teve uma lesão. Só gosta de falar menor investimento. Menor expressão. Eu te confesso que até tenho dificuldade de saber o que eu falo. Investimento? Mas você falar, por exemplo, um Bangu, um Olaria, um Madureira, chegar de um pequeno, eu não consigo entender isso, porque esses clubes são históricos. Claro. E aí, esse menino que tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, quem cuida? É o Estado. É dívida do Estado, porque ele não tem plano de saúde, o clube não tem condições de investir. A gente vive uma problemática muito grande. E aí, quando a gente percebe que tem pessoas, empresas que estão se preocupando em organizar isso, porque uma simples metodologia previne lesão. Por quê? Porque a epidemiologia, são dados ocorrentes. Quando você organiza e coloca métodos, você olha os dados que são dados de incidência, prevalência, aí você já começa a ver, você estuda, né, o problema de fato, né? Você tem causalidade. Claro. Se você organiza através de métodos o treinamento, isso diminui riscos em todos os sentidos. Então, o que falta, além de estrutura para algumas situações, obviamente, mas o mais importante que eu vejo é metodologia. E isso tudo que você falou, eu lembrei de um artigo, de um estudo que eu já tem bastante tempo. Tem, sei lá, 5 anos, 6 anos, pouco antes da pandemia, no qual a Inglaterra obrigou o governo, o governo determinou que fosse aumentado mais 1h30 de atividade física nas escolas. No mesmo ano que o Brasil diminuiu ou botou facultativo ter ou não ter a educação física. O estudo inglês mostrou que se o menino estudar menos 1h30 matemática, geografia, história e fizer atividade física, ele se desenvolve mentalmente, melhora a oxigenação cerebral e tudo mais, para ele aprender com mais qualidade as outras matérias. E aí, no mesmo ano que a Inglaterra aumenta 1h30, no Brasil você bota facultativo a atividade física. Isso é a linha com o que o professor falou, né? Que a OMS eu vou te dar o desfecho. Quais são esses desfechos? Desempenho acadêmico. Se esse jovem ele pratica de forma regular o exercício, a atividade ou o esporte, ele tem um aumento no desempenho acadêmico. Olha o que você já fala para um pai e para a mãe. Imagina um pai, eu trabalhava numa escola no passado, que é uma escola militar, onde o aluno ficava o dia inteiro lá.
Ele mora, né, lá em Barbacena, da Aeronáutica. E aí são os melhores alunos do Brasil, Sidney. Os melhores alunos do Brasil. Minha aluna foi agora para Nova York e ficou em segundo na Olimpíada de Matemática. É outra realidade. Sensacional. Esse aluno, ele tem esporte todo dia. Mas a gente está falando de uma escola federal, onde eu tenho um ginásio, eu tenho uma piscina de 50 metros, eu tenho uma pista de atletismo, que é igual a qualquer escola americana, qualquer escola da China. E são as potências olímpicas. Então, o desempenho acadêmico, a gente tem melhorias significativas. Não sou eu que estou falando, são os estudos nas melhores revistas do mundo. A gente tem melhorias na diminuição da evasão escolar. O grande problema do Brasil, evasão e absenteísmo. São os jovens que abandonam a escola, e os jovens que frequentam e quase não vão. Eu já tive situações de aluno falar, professor, só vem na aula de educação física. Por quê? Porque eu não gosto. Então, olha como é que você resolve o problema das notas. O IDEB, o Brasil não bate meta há 10 anos, nunca bate na meta. A gente tem uma nota do PISA, que é uma nota que avalia a qualidade na educação no mundo. O Brasil é o penúltimo na América Latina, só perde para o Peru. Então, assim, a educação no país é falida, é um caos. Os países que estão em primeiro no PISA, China, Estados Unidos, Espanha, que são países que possuem políticas de esporte e educação muito forte. Então, o grande problema é que a gente tem dificuldade, e fora que eu não falei saúde física e desempenho motor. Que aí está só falando de desempenho acadêmico. Estou falando de desempenho acadêmico, evasão e absenteísmo. Agora, se você for olhar saúde física, o jovem hoje é sedentário. O estudo da OMS, antes da pandemia, a doutora Regina fez um estudo com 200 países, 80% dos jovens sedentários. Vê a pandemia, isso aumentou. Então, olha o que a gente vai ter de problemas daqui a 20, 10, 30 anos. E o custo disso? Você tem a pirâmide etária que ela mudou, né? Então a gente tem mais idosos, isso vai aumentar e vai ser um caos. Isso vai ser um caos. O idoso, em geral, ele tem mais problema de saúde e o jovem vem por aí com força, né? Ele vai vir, vai aumentar, ele vai aumentar esses problemas. Em vez de prevenir com o esporte para ele ter uma saúde melhor ao final da vida, a gente está criando... Assim, eu não gosto de fazer muito crítica aos políticos, né? Porque é complicado, mas, por exemplo, o político hoje ele se preocupa muito no problema imediato. A gente mora aqui no Rio, a gente tem lá o problema de ônibus. Resolve o problema do BRT ali do ônibus. Quando você for pensar na educação, isso é há 10, 20, 30 anos. Então, dificilmente o agente político se preocupa a longo prazo. E aí, essa questão fica muito pra gente. A gente avalia o que está acontecendo e a gente fala, poxa, ninguém está se preocupando em resolver isso. Como é que se resolve? É através do esporte. E o esporte com profissionais competentes que possam controlar os resultados, o que está acontecendo. Porque também você pode colocar uma situação e criar problema. Imagina, todo mundo começar a se machucar, bota as crianças para ficar subindo e descendo na arquibancada lá na nossa. Aí problema de joelho e tal. É com metodologia. Né? Mas ainda assim, eu acho que o esporte, o custo que o desenvolvimento do esporte teria é mais barato que a profilaxia. Cara, é investimento, né? Nem pra gente falar custo. Mas assim, eu acho que investimento, claro. Mas acho que ele é menor do que a consequência de não ter, né? Você vai diminuir a quantidade de doentes, de pessoas com problemas lá na frente, você vai aumentar o desempenho dos jovens, você só tem ganho. Só tem ganho. É o que você falou, não é nem custo, né? É investimento. E o pai hoje que ele, por exemplo, escuta um podcast desse, acho que o mais importante são os pais escutarem e entenderem a importância de colocar os seus filhos dentro desse ambiente esportivo. Isso tem que ser como, por exemplo, você não pede pro seu filho lá escovar o dente? Da mesma forma, você tem que fazer esporte. Tornar aquilo uma rotina. Uma rotina e um hábito. Eu vi no outro dia uma reportagem, fazendo só um adendo rápido, era um cara, ele nem era profissional de educação física não, mas ele teve uma iniciativa de dar tênis para as crianças correrem, não sei se vocês viram isso. E é sensacional, cara, hoje tem mais de 60 crianças, as crianças pedem para correr na comunidadezinha dele lá, assim, você vê que realmente, e a criança parece que parece não, né, ela gosta desse desenvolvimento físico, esportivo, né, não é uma coisa, não é forçada, né, é só apresentar que a criança, ela gosta daquilo, aquilo faz parte eu acho que, eu não sei dela, se o Felipe concorda comigo, mas assim, eu percebo que, por exemplo, hoje em termos de Copa do Mundo, a Copa do Mundo ela influencia o estado de humor das pessoas, né? Influencia até a curva de suicídio dos países, pra você ter uma ideia. E a gente não ganha uma Copa do Mundo há muito tempo. E quando eu vejo, por exemplo, os jovens, principalmente no Brasil, cada vez mais interessados com celular, TikTok, a gente percebe que a tendência é diminuir até os interesses dos próprios jovens em praticar esporte. Claro. E será que isso não vai impactar na nossa captação de bons atletas e a gente ter mais dificuldade ainda de ganhar, por exemplo, na Copa do Mundo? Porque a última que a gente ganhou, se a gente não tivesse aquele estado, tem que ter talento.
Tem que ter garoto bom ali. E nos últimos anos a gente percebe que isso tá... E para pensar os melhores, você tem que ter quantidade, né? Você tem que ter opções, né? Que aí você vai e pensa os melhores ali. Tá difícil, né? E isso vai impactar até nisso, porque você introduz a prática da atividade física através do esporte nas escolas. E dali o menino toma gosto, e dali o menino vai, se desenvolve, vai para um clube, vai para uma escolinha, vai para um clube e por aí vai. E se você não despertar esse interesse mais nessa criança, da prática, não é... São dois tipos de interesse. Uma coisa é você olhar a televisão, olhar o celular e falar, eu quero ser jogador de futebol. Pô, antigamente a gente não tinha celular, não tinha televisão e tudo, a gente queria ser jogador de futebol. Exatamente. Né? A gente queria praticar esporte. Tem um garoto que quer jogar o vôlei. Por quê? Porque você gostava da prática. É isso. Você ia para a escola e é aquela coisa, quando era aula de educação física, 90% dos professores mais queridos de qualquer escola eram os professores de educação física. E a gente perdeu isso, a gente foi tolindo, tirando isso. Então, por mais que hoje ele olhe, uma coisa é olhar do sofá. A outra coisa é você acabar de fazer uma aula de educação física, de handball, de vôlei e sentir aquela, né, o bem-estar que o esporte te dá, que a prática esportiva te dá, e você pensar, pô, eu quero ser um jogador, seja de handball, basquete, vôlei. Se você não tem mais isso, a falta da prática, você não vai captar. Não vai captar. Você não vai chegar lá. Entendeu? E vai impactar não só, eu digo isso, não só no futebol, como já impactou no nosso basquete. A gente teve gerações maravilhosas de basquete. É verdade. Está impactando no vôlei. Nós tivemos gerações e gerações maravilhosas no vôlei. E as pessoas não estão percebendo o quanto que a falta da prática do esporte nas escolas e no dia a dia está fazendo com que as pessoas não se interessem mais e de repente tu tem um talento. Tu tem o talento, mas ele não despertou para o esporte. E aí você não tem como captar esse talento. Aí ele vai vir com 13, 14, 15, 16 e a fase toda de desenvolvimento, né, psicomotor e tudo mais lá atrás, que era onde ele não tinha. Então nós estamos sendo impactados não só no futebol, mas você olha para os outros esportes que já tinham uma dificuldade de se desenvolver e que tiveram um desenvolvimento muito grande, na minha opinião, através da educação física na escola, e hoje a gente perdeu isso. O COB faz um investimento alto, mas não adianta você ter um investimento se você não tem o mais importante, que é o atleta, que é o talento, que é a qualidade. Mas você diz o investimento do COB, investimento em o COB faz um bom trabalho com relação a bons profissionais, contrato, assim, você pega 20 anos atrás, como é que era uma estrutura hoje para o esporte olímpico, como é que é hoje, né? Tem uma mudança significativa, até pelo legado olímpico. Claro. Mas não adianta se você não tiver essa estrutura, se você não tiver o talento. E você acredita que essa base, ela viria da educação? O talento, você tem que encontrar o talento nas escolas, nas favelas, nos condomínios, aonde você tem a prática esportiva sendo realizada, você encontra ali o talento. E se você pegar a história de todos esses talentos que foram encontrados, tem um professor de educação física atrás dele. Sempre tem. Alguém que olhou e falou, você... E é um professor de educação física. Se você pegar a história, não digo professor formado de educação física, um treinador ou um professor. Era o treinador. Alguém que estivesse próximo. Era o treinador que arrumou tênis e falou pra molecada correr. Eu falei, esse cara não é profissional de educação física. Mas é o treinador. Eram pessoas que estimulavam a prática. Porque se você não praticar, você não detecta o talento. Exatamente. O talento vai ficar no TikTok e no celular. Não me surpreenderia que esse cara, nesse exemplo aqui que a gente está citando, daqui a pouco ele não revele um talento. Sim, vai. Ele tem 60, 100 crianças correndo, uma hora ele vai olhar e falar assim, esse garoto ou essa menina corre bem e vai, é isso, né? Eu tinha uma tese do nosso futebol e que ela, não é que ela está se perdendo. Com isso que a gente conversou aqui agora, ela está se confirmando. Que era o quê? Eu brinco e falo, falo sério, assim, que na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, na Argentina nem tanto, mas assim, na China, no Japão, você tem um Messi lá que não virou Messi. Você tem um Tandy que não virou Tandy. Por quê? Porque ele não foi estimulado ou ele preferiu ser advogado, médico, e ele teve condições de ser advogado, médico e foi viver uma outra vida. No Brasil, todo mundo se experimentou para ser um jogador de futebol. É verdade. Se você pegar a população inteira brasileira,
Todo mundo tentou chutar uma bola, e se ele fosse bem, ele ia tentar mais e mais e mais. Então, a partir da prática, você selecionava a seleção natural do talento. O DNA pula, né? Pô, o cara tem um DNA para aquele esporte, você vê Claro. o grande talento. É o que eu falo no futebol. Ver quem joga muito bem e ver quem joga muito mal, qualquer um vê. O problema são os outros 60%, que eu falo que 20 são bons e 20 são muito ruins. Você sobra 60%. Esse 60% para trabalhar num clube que não tem uma capacidade de desenvolvimento tão grande é o olho clínico para fazer um trabalho diferenciado. Porque tu vê o bom e o ruim, tu vê. Então, como todo mundo se testou pro futebol, os 20% talentosos você vai ver o tempo todo. Sim. Em qualquer lugar. Aí você tira ele e joga. Agora, o que tá acontecendo? As pessoas estão parando de se testar. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Por quê? Porque a educação física acabou na escola, porque o menino tá mais interessado em ficar no celular, e ele não se testa mais. E aí você tá caindo com a descoberta de talento, tanto no futebol como para os outros esportes. Isso aí, para mim, é uma coisa assim, muito, muito clara. E não tem como. O esporte, eu falo futebol, mas estamos falando aqui de esporte em geral, ele é uma célula da nossa sociedade. Ele não é uma célula que é trabalhada à parte, sozinha. Então, se a gente tem essas políticas de educação e de ensino, principalmente ensino esportivo, hoje no país, a gente vai ter um problema sério de captação no futuro. Eu acho que os clubes eles têm um papel importante até nesse processo de mudança do país. Por que eu estou falando isso? Porque a população gosta ainda de futebol, né? Sim. Porque a gente tem uma queda natural de pessoas interessadas, mas ainda é o esporte preferido. Então os clubes têm um papel de desenvolver essas políticas. Eles conseguem, teriam um poder de influências de ajudar nesse contexto. Eu gosto muito de um modelo do Barcelona. Quando a gente organizou, eu fui responsável pela produção do currículo metodológico do Vasco. A gente organizou ele em 3 anos, totalmente baseado em evidência e dentro das filosofias crianças da instituição. Então a gente chamava os ex-atletas, os profissionais que ali estavam, cada um na sua área, no seu quadrado. E ele está disponível na internet. Se a pessoa botar hoje na internet, currículo metodológico Vasco, tá lá. Por quê? Porque o mais importante pra gente era contribuir com o futebol. Sim. Aquele deixar professor legado, que né? me mandava mensagem, professor, qual o teste físico que eu faço um garoto de 11 anos? Está aqui, está na metodologia, baseada em evidência. Como assim baseada em evidência? Para o jovem daquela idade. Evidência científica, né? Vocês fizeram um estudo, né? Vocês fazem... Isso, baseado em evidência. Acho que esse termo baseado em evidência, ele tem que ser cada vez mais estimulado dentro do futebol. E aí o Barcelona, por que eu tô falando do Barcelona, Sidney? Porque tudo que a gente fazia entrava muito em conjunto do que o Barcelona realizava. Eu lembro que eu segui alguns meninos no Instagram na época, do infantil, do Barcelona, e eles postavam com uma certa frequência realizando exercícios de matemática nas escolas. Por exemplo, enquanto muitos alunos, atletas nossos, estavam postando coisas sem nexo na praia, jogando videogame e tal, o menino lá em Barcelona mostrando um cálculo, tá difícil hoje e tal. Era uma rotina para eles. E qual é a rotina deles lá no La Masia? Tem uma doutrina. A doutrina do Barcelona, ela mostra que, primeiro, o atleta tem que ter responsabilidade. E a grande responsabilidade é ele acordar, arrumar a cama dele, no horário, 7 horas, café da manhã lá é um lanche que ele tem que montar o café da manhã dele, e 8 horas no ônibus. Então esse menino que tá ali, tirando foto do seu dia a dia, né, fazendo conta na escola, ele tá preocupado em desenvolver a sua habilidade cognitiva. E aí esses atletas, quando vão para a escola a partir das 8 horas da manhã, eles retornam para o La Masia às 2 horas da tarde. Chegam no La Masia, não vai treinar não. Ele tem o extracurricular de 2 às 5. O que é o extracurricular? Palestra, orientações, informações referentes à vida dele, para a formação dele como homem, como cidadão. 6 horas da tarde que ele vai para o treino. O CT do Barcelona, os treinos ocorrem à noite. E por que eu estou dando o exemplo do Barcelona? Porque tudo que a gente fez baseado em evidências, o modelo mais próximo era o do Barcelona. Desenvolver primeiras habilidades cognitivas, porque se você desenvolve um bom atleta nessas questões, naturalmente ele vai desenvolver como um bom atleta. E aí eles trabalham com aquele PPP, né? São 3 Ps. Dentro do campo, o foco deles é o P de posse de bola, precisão e passe. Estabelecendo isso na formação inicial até a formação final ali, que é o sub-20. Então eles possuem uma organização metodológica, uma preocupação de formar aquele atleta. Eu tive um atleta que jogou no Barcelona da base, ele tinha as aulas, ele tinha que fazer prova igual uma escola normal, regular.
E muitas escolas de atletas estão preocupadas em apenas passar esse atleta de ano. Então você cria ali uma facilidade acadêmica e isso vai impactar no campo. E o pior de tudo, esse menino naturalmente não se torna um jogador. E às vezes a gente esquece, eu pergunto a alguns jovens, eles falam assim, Sidney, qual é o seu sonho? Meu sonho é ser jogador de futebol. Tudo bem, mas jogador de futebol não é uma carreira. Você vai estar durante um tempo jogador de futebol, você vai parar de jogar futebol com seus 30, 35 anos e depois. Sim. Então, o próprio jogador de futebol, ele tem que entender que ele precisa ter uma carreira. Ele vai estar jogador de futebol e depois. A maioria dos clubes, claro que eu não posso falar por todos os clubes, mas a maioria que a gente vê não se preocupa com isso. O menino chega na equipe sub-20, ele treina às vezes à tarde, ele não tem nada de manhã porque ele terminou o ensino médio. Aí ele acorda meio-dia, porque ele fica no celular até 5 horas da manhã, com os contatinhos. Esse celular atrapalha o desempenho dele, porque não faz ele entrar na fase profunda do sono, Sim. não estabelece ali as suas recuperações. Ele acorda, meio-dia, almoço e vai pro treino. Eu vi isso. Eu lembro que quando eu assumi o sub-20, os atletas chegavam, acordavam e iam pro treino. E aí a gente passou a botar o treino de manhã. 7 horas da manhã, treino integral. Para pelo menos ter disciplina. Acabar com a vida deles, para acabar, porque quando você acorda cedo, o hormônio tá lá no alto, Sim. ali que tem que ser o treino. Sim. Isso é metodologia, baseada em evidência. E aí o que você tem? Você tem um treino integral para os atletas que estão abaixo. Naturalmente, quando a gente olhava os gráficos, tem evolução de força, de resistência, nas questões de composição corporal. Olha os resultados de aproveitamento, tem aumento das vitórias. É claro que num clube de maior investimento isso é muito fácil fazer, né? Num clube de menor expressão, são outros desafios. Né? Então, na maioria das vezes, o que a gente não tem aqui é metodologia, e muitos clubes que podem ser exemplos pra gente, políticas de outros países, a gente às vezes não olha, às vezes a gente não observa. E o Barcelona, para mim, é a grande referência de futebol de formação. Mas não, só dando um exemplo do Barcelona, levando pro Ajax também, que a gente teve a oportunidade de conhecer, eu tive no Real Madrid. Chega no Real Madrid, 15 campos, assim, um do lado do outro, assim, dos dois lados. O centro de treinamento do Barcelona é um T, né? Então é uma parte aqui que é do profissional e aqui é um corredorzão. Então aqui tem um monte de campo desse lado também lá é o campo do profissional. O menino do infantil do mirim, ele vai até a zona branca, que ele tem que desejar ir para a amarela, que é o infantil. Então ele entra para ali. O menino do infantil já passa pela branca e para na amarela, mas não vai na azul, que é da... E por aí vai. Então é um corredor do sucesso, que eles chamam... Uma progressão, né? Que você tem uma progressão lá. E lá tinha um campo para tudo quanto é lado. E aí eu vou aí eu falo, mas... Aí eu fui com o diretor de futebol, ele, temos que ter 15 campos. Aí eu falo, cara, tudo tem um pra quê e porquê, né? Eu falei, calma, vamos perguntar. Eu falei, mas por que vocês têm tantos campos? Aí o cara falou, não, porque a gente tem aqui uma comissão técnica para cada ano. Aqui a gente trabalha de 2 em 2 anos, né? Na época, agora que começou a ter comissão técnica pro primeiro ano de infantil, pro segundo ano de infantil, e na época era uma comissão para 60, 40 atletas. E lá é uma comissão para cada ano, e você tem competição estadual, local, para cada ano, né? Então você tinha que ter um campo para cada um, não sei o que, beleza. Aí foram perguntar, vocês têm assistente social? Eles, o quê? Assistente social? Aí ele não tem isso aqui não. Aí ele falou, e vocês cuidam dos estudos dos meninos? Estudo na escola. Aí eles falaram, não, a gente acompanha, se dá algum problema e tudo, a gente tem o pessoal que dá o reforço tudo, só que a gente começou a trazer a questão dos estudos pro treino, tipo assim, barrar o garoto, tudo, os pais pediram uma reunião e falaram, da educação do meu filho cuido eu. Você cuida da parte esportiva. Se o meu filho for mal na escola, eu vou tomar providência. Eu não preciso de você para tomar providência por mim. Então, desde então, a gente parou de acompanhar. Assim, a gente acompanha se tem alguma coisa. Ainda tem essa questão cultural, que eram os meninos que não ficavam sob os cuidados do clube. Eles só iam treinar. Treinar e voltavam. Então, aí eu vou pro CT do Ajax, tem menos campo e um monte de sala de aula. Aí eu falei, não tinha que ter um monte de campo? Agora também tem que ter um monte de sala de aula. Aí, vamos perguntar o pra quê e por quê. Aí eu falei, pra quê e por quê? Ele falou, porque na Amsterdã é muito frio, Holanda é muito frio. Então o que a gente faz? A gente tem que pegar, a gente passa com ônibus nas escolas, pega os meninos mais cedo para eles treinarem 2, 3, 4 horas da tarde.
Depois do treino, eu tenho que dar a aula que eles perderam, porque lá na Europa inteira todo mundo estuda de 8 da manhã às 4 da tarde. 8 da manhã às 2 da tarde. Então, se eu tiro esse menino mais cedo da escola, eu tenho que repor a aula aqui. É o mesmo conteúdo, é o mesmo livro, são professores qualificados e tudo que vão repor aquela aula. E a gente está falando disso tudo por causa do cognitivo. E aí, já emendando, tomada de decisão. Cognitivo influencia totalmente na tomada de... Claro. O desenvolvimento cognitivo influencia na tomada de decisão. E tem um estudo, que foi muito divulgado aí, os números exatos, eu não sei, mas tipo assim... Se a gente, na vida normal, a gente toma, assim, 2.000 decisões por dia, né? Nenhum jogo de futebol em 90, você toma 7.000 decisões. Porque é o tempo todo... É o tempo todo decisão. E você tem que decidir tudo. Até a maneira que tu vai encaixar o pé, a maneira que você vai dar o passe. Claro. Então, se você não desenvolve essa capacidade de raciocínio, você não está desenvolvendo plenamente esse atleta, né? É muito válido que... Eu te dou um exemplo na área da escola mesmo, né, no ambiente acadêmico ali. Você tem, às vezes, um jovem que não consegue ingressar numa série acima porque ele não tem esse desenvolvimento acadêmico apurado. No esporte é a mesma coisa. Se você consegue desenvolver essas questões intelectuais, cognitivas desse atleta, ele naturalmente vai se desenvolver precocemente. Um exemplo claro. Se você chega para um garoto e fala, você tem 15 anos, você consegue com a sua cabeça, com a sua mente, jogar no sub-13, mas com aquele corpo de sub-13, ele vai falar, claro, vou conseguir jogar muito melhor, porque ele teve um desenvolvimento de 2 anos, né, intelectual. O ponto é que a gente não se preocupa em desenvolver essas habilidades. Aí a gente tem atletas hoje que se formam, que são grandes referências, que muitas das vezes não são referências para os jovens. A gente vê diversos atletas com problemas na imprensa que não são exemplos para os nossos jovens. Então a gente tem uma problemática nesse sentido. E lá fora não tem problema de educação. A questão da preocupação que eles têm ali é desenvolver atletas com maior nível de talento, de qualidade. Isso a gente tem de sobra. Então a gente tem... Eu lembro que eu dava aula para alguns atletas também no colégio. O Vasco tem um colégio chamado Colégio Vasco da Gama. Os meninos chegavam, eles treinavam de manhã, juvenil e infantil. Chegava à tarde, eles queriam dormir na sala. Estavam cansados. Exaustos. Aí o professor de uma disciplina, sei lá, português e matemática, vai para o quadro, começa a escrever no quadro. O aluno tem que ir lá copiar, até o método educacional. Então aquele professor ele tem que dar uma aula diferente. Sim. Porque aí você não pode virar para a lousa o garoto dormia. Aí você vai brigar com esse garoto? Não, cara, você não tem que brigar porque ele está cansado. Você tem que estimular ele para a aula de uma maneira diferente. Às vezes o pessoal faz curso à noite, você trabalha o dia inteiro, você dorme, adulto. Exatamente. E aí eu sou muito a favor desses meninos que estão ali na puberdade, que em 14, 15, 16 anos, treinarem à noite. Mas por quê? Porque a gente prioriza o cognitivo, a questão intelectual, que é o mais importante, para que ele possa desenvolver as habilidades físicas, técnicas e táticas, mas com melhores tomadas de decisão. Sim. Porque a decisão é baseada em cálculo. Então, quando eu vi esses meninos do Barcelona, inclusive um que eu seguia hoje joga na equipe titular do Barcelona, porque eu não lembro o nome dele, mas eu estava olhando e falei, cara, esse menino já está titular. Ele ficava tomando decisão ali nos cálculos. E com certeza isso impactou na carreira dele. Mas o Vasco continua fazendo. Não, aí é o seguinte, né? Não, a gente. Isso é interessante esse ponto. Não, isso aí. Né? Não, mas aí são situações diferentes, porque assim, eu fui durante um tempo fisiologista e coordenador científico. Sim. E aí você tem que dar soluções para milhares de problemas baseados em evidência. Então não dá para eu chegar e falar assim, vamos fazer isso do que eu acho. Não, a gente produzir um estudo, porque quando você leva um documento para um gestor, chegasse lá no Sidney, quero fazer isso. Ia falar, eu ia brigar com ele o tempo todo. Esse é o do subsídio. Eu vou professor, muito, pelo amor de Deus. Eu fazia, por exemplo, quando alguém falava alguma coisa, eu levava subsídio para ele brigar com o presidente. Porque fica muito mais fácil. Uma coisa que eu aprendi, quando você bota papel, informação científica, é diferente. A coisa muda. A coisa muda. Com certeza. Eu fiz isso, prova científica, até para poder usar o ônibus do profissional. Sério. A gente tinha uma despesa enorme de sub-20 de ônibus. O ônibus do profissional é só do profissional, Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o Alf, tá hoje no profissional do Botafogo. Falei, Alf, me ajuda aqui numa pesquisa a pesquisa científica de ônibus que a gente fez. Falei, vamos lá. Tem um órgão aí que controla... Conatran. É um órgão que fiscaliza os ônibus que fazem as viagens interestaduais. Ônibus dessas empresas que fazem viagem, né? Falei, pega lá. Porque lá tem uma regulamentação
de com quantos quilômetros tu tem que trocar o pneu, quantos quilômetros tu tem que renovar a frota, tem toda uma regulamentação, porque o ônibus não aguenta, tempo de rodagem. Aí ele pegou aquilo, eu falei, tá bom, pega isso aí, pegou. Vamos lá. Uma média, quantos jogos o Botafogo profissional faz dentro de casa? Tantos jogos, tá, então bota aí, hotel... Engenhão, e do Engenhão não faz mais nada. Quantos quilômetros dá? Sei lá, 2, 3, 10 quilômetros, vezes tantos jogos. Agora jogo fora, tem que ir Engenhão, aeroporto volta, depois vai buscar e volta, aí mais não sei quanto, não sei o que. Aí eu falei, então tá, some isso tudo no ano. Falei, olha a quilometragem que o ônibus do profissional vai rodar. Vocês vão ficar 30 anos com esse ônibus aqui e não vai precisar trocar o pneu. É verdade. O ônibus vai ficar podre, velho, porque tudo fica velho, não por uso, por tempo. Sim. Então, se eu usar... Eu falei, pega os juniores, eu preciso do ônibus para quantos jogos, qual a distância, isso e aquilo, soma. Falei, se você me emprestar para os juniores, sem conflitar horário, vai continuar 15 anos o ônibus aqui, você não vai precisar trocar o pneu. Verdade. Você pode me emprestar e a gente economizar não sei quantos mil, papo de 50 mil mês de ônibus, de aluguel de ônibus. O nego acha barato um aluguel de ônibus desse aí pra um jogo aí, é 2 pau, 3 pau, tu faz 10 jogos no meio, acaba 30, 40 mil. Falei, você pode me emprestar um ônibus? Mas... E se quebrar? Eu falei, se quebrar eu conserto do meu bolso, do meu dinheiro e nunca mais pego ônibus contigo. Então vamos fazer uma experiência. Aí tu reúne a comissão técnica júnior, os atletas júnior, e fala, ô filha da mãe, se tu me botar um chiclete debaixo desse banco, eu te mato, desgraçado. Estofado, aí eu explico pros caras o que eu fiz pra poder conseguir aquele homem, porque tu tem que explicar, tu tem que fundamentar. Sim. Não tava até no papelzinho bonitinho, mas eu falo, meu filho tá aqui, então por favor, vamos seguir isso aqui, vamos. Isso faz parte do desenvolvimento cognitivo do atleta. Também para ele entender aquilo tudo que tá ali. Exato. A primeira viagem internacional que a gente fez com o Botafogo, que a gente iniciou isso, alguns clubes iam, paravam, não sei, mas depois a gente começou com o Sub-20, eu reuni todos os atletas assim antes da viagem que tinham uma preocupação, porque nessa primeira viagem eles iam ficar na casa dos atletas da competição. Sim. Iam ficar lá, cada um ia para uma casa de um, ia voltar, não sei o quê. Aí eu reuni todo mundo aqui e falei, olha só, a gente tá indo viajar, ia pra Holanda, a gente ia fazer um torneio lá, falei, uma experiência única, maravilhosa, não sei o quê, porque o medo era, como é que nós vamos controlar esses moleques lá, né? Aí eu falei, reuni todo mundo, falei, legal, bacana, assim, vamos lá. Botando o pé lá, vocês estão representando quem? Futebol brasileiro, o Botafogo, não sei o quê. Eu falei, não, velho, vocês estão representando a família de vocês. Você que foi criado pela avó, porque teu pai isso, tua mãe aquilo, você tá representando tua avó. Você que teu pai tá lá trabalhando como catador disso, daquilo, tu tá representando teu pai. Então qualquer ato de indisciplina e de má educação, não é o Botafogo, não é o futebol brasileiro, é a tua família. Então presta atenção como é que você vai se comportar lá. Meu irmão, quebrava os caras, eu nunca tive um problema com os moleques. Eu nunca tive um problema. Eu botei jogador no profissional do Botafogo com mais tempo de voo internacional, jogadores oriundos da base, Jadson, Gilberto, Vitinho, o GG, Dória, essa turma toda, essa molecada toda, Andrei. O Dória que quase foi embora. Eles viajaram mais internacionalmente e chegaram no profissional do que muitos jogadores que estavam no profissional. Tirando o Sidorf e outros lá que tinham lá de renome, porque eles tinham mais tempo desse tipo de viagem que a gente fazia, entendeu? Então assim, isso tudo mexe. Tem o cognitivo prático, né, do aprendizado, mas tem o social também, que ele é muito importante. Sim. Pessoal, a gente tá quase estourando nosso tempo aqui. Carlos, escola de esporte. Para a gente terminar, a importância de se ter e seguir uma metodologia de ensino baseado em evidências, obviamente, não só no achômetro. Para você, o quanto isso é importante, tendo em vista tudo que a gente conversou. Imagina um dono de uma escola de esporte chegar para o pai e falar, tu sabia que teu filho tem que fazer 5 dias de atividade física por causa disso? Imagina o dono de uma escola ter esse conhecimento num pitch de venda, de matrícula, e dizer que lá ele vai ter aquilo e lá ele vai seguir aquele tipo de desenvolvimento, né? Não só técnico, tático, mas qual a importância do dono da escola saber que é importante ter uma metodologia de ensino? Eu acredito que a
a metodologia é o papel fundamental para que a gente chegue nos nossos resultados. Então a gente tem normalmente uma meta, cada formação, alto rendimento, né, dependente da atuação. Se não tiver metodologia, você dificilmente vai conseguir chegar naquele objetivo e manter, né, aqueles resultados. Então eu vejo assim, estabelecer métodos baseados em evidência, isso é princípio de tudo, porque a gente está trabalhando com jovens, com pessoas, que a nossa responsabilidade é muito grande. Uma escola esportiva que não tem método, ela gera risco para os jovens. Não falo somente de riscos físicos. Por quê? Você tem o risco também social. A gente tem exemplos de atletas que não são exemplos de atletas. Então você pode conduzir uma formação de forma inadequada. Mas eu vou entrar na forma mais simples, que acho que o pai entende, que é as questões físicas. Você gera mudanças corporais num jovem. E a gente tem hoje jovens obesos, sedentários, e o esporte ele vai modificar esse jovem. Para a escola dele, para o dia a dia dele com a sua família, para o dia a dia dele com os seus coleguinhas, com os seus amigos. Então o esporte ele só vai ajudar essa família, esse jovem. Mas isso precisa ser bem organizado. E essa organização é baseada em cima de metodologia. Claro, a gente tem que ter bons profissionais, a gente tem que ter empresas confiáveis, e isso eu acho que não se conecta com metodologia. Se você tem uma empresa que não é confiável, se você tem profissionais que não são capacitados, naturalmente você não vai ter métodos ali. Então acho que esse tripé é importantíssimo, né? Uma empresa, né, bem estruturada, bem organizada, profissionais com entendimento desse conceito, e principalmente ali o processo de evidência, né, de dados para controlar esse processo. É difícil, é muito difícil, mas hoje a gente tem essa possibilidade no mercado. Então se a gente tem possibilidade no mercado... Tem ferramentas para isso também que ajudam bastante. É inadmissível hoje você não ter esse tipo de ferramenta atuante aí nesse cenário. Porque, o Sidney, enquanto pesquisador, enquanto estudioso, eu vejo que a carência ainda é muito grande no esporte no país como um todo. Mas eu acredito que essa é uma grande tendência para os próximos anos. Então, as empresas que estão consolidadas, e a Gênesis é um exemplo, eu conheço a Gênesis já há um bom tempo no mercado. Sim. Eu lembro quando você foi dar uma palestra para os meus alunos na faculdade, no auditório, para falar sobre metodologia. E eu justamente com a turma atuando de forma técnica científica. Olha quem está no mercado, isso tem 6 anos. Então você tem ali a possibilidade hoje de fazer diferença na população. Sim. Através desse método. A gente comentou aqui, por exemplo, situações de atletas, talvez o cenário do futebol brasileiro poderia ser muito diferente se a gente tivesse implementado há 10, 15, 20 anos atrás, num cenário, né, no país como um todo, metodologias. Sim. Sua, que já milita nesse tempo já há um bom tempo, sei dos desafios, sei que não é fácil. Vou morrer brigando por isso. Vou morrer brigando por isso, mas estão de parabéns. E estou muito feliz, assim, eu sei que a gente está chegando aí no final. Né? Só tem que te agradecer. Não, eu que agradeço. Pô, primeiro programa vocês me convidarem para falar disso, a gente poderia até estender. Pra gente aqui, é uma honra. Né, o assunto muita coisa. Não, você vai voltar aqui que tem muita coisa pra gente conversar, com certeza. Você participou do primeiro episódio aqui da nossa série de entrevistas e conteúdos sobre gestão de escolas de esporte. Pra gente é uma honra. Eu vou passar o link para todos os meus alunos, porque assim, o aluno hoje, principalmente ali o acadêmico que está iniciando, primeiro período, ele gosta desse método de aprendizado, né? E é carente. Se a gente não encontra hoje no mercado, ali dentro do ambiente podcast, né, assuntos técnicos sobre isso. Sim. Então é uma grande oportunidade para quem está ingressando e quer trabalhar nesse meio, mas principalmente para os pais. Os pais conscientização dos pais. Os pais precisam escutar. Porque os pais, na maioria das vezes, eu tinha o pai ficava muito em cima de mim. Como é que eu faço meu filho crescer? Como é que eu faço isso? Tal. O pai ele quer o melhor para o filho. Claro, Então, se ele for municiado de informações, naturalmente ele vai contribuir com a formação desse menino. Com certeza. Como eu falo, quanto mais informação, menos imaginação. Isso é outra frase que eu levo. Professor, onde que a gente acha? Rede social, eu sei que também você está com canal também. Fala um pouquinho desse projeto, fala um pouquinho das suas redes sociais. Faço, meu nome é Carlos Herdi, Herdi com HY no final, então todas as minhas redes sociais, Carlos Herdi, Instagram, @Carlos Herdi, YouTube, Carlos Herdi. Não uso Twitter muito, mas tem lá Facebook, TikTok, não uso muito, mas Instagram me acha mais fácil. Também tem o site, carlosherdi.com. E aí, qualquer mensagem, qualquer informação, podem me mandar lá que eu respondo. Estou sempre à disposição para ajudar. Maravilha. Bom te ver aqui, ó.
um presente nosso da Academia de Futebol do Galo, um dos nossos clientes aí da Licença Esportes. Aí tem um kit aí de uniforme aí do evento que a gente fez aí do Dia dos Pais. Espero que você goste. Tem legal, cara. Um kit completo aí, short meu. Eu sei que não, já não deve estar mais jogando aquela bolinha. Tá jogando, não? Eu jogo mais basquete. Basquete, né? Eu jogo sempre. Aí, pode usar o short e a camisa da Academia do Galo aí, sem problema algum. Queria agradecer você pela presença, ao Tiagão. Muito obrigado, Sidney, mais uma vez. Obrigado pela estreia aí. Obrigado. Acho que a gente tem muita estrada aí para rodar. Queria agradecer ao nosso operador aí, o nosso Fabrício. Fabrício. A garotada aí, a meninada, quiser conhecer o Fabrício, depois a gente vai botar as redes sociais do Fabrício aí. Lembrando aí, Fabrício, se liga aí que agora a gente vai encerrar. Lembrando aí que a gente só é possível a gente estar desenvolvendo esse projeto aqui graças hoje ao sistema Genesis Training, que é um sistema completo para a escola de esporte, é um sistema onde você que tem uma escola de esporte e precisa de um sistema para gerenciar suas aulas, matrícula de aluno, cadastramento de turma, agenda, notificação para os pais e alunos podem entrar em contato e usar o nosso sistema Genesis Training, e também da loja do Museu do Flamengo, que é uma loja onde você encontra os produtos únicos e exclusivos da história do Flamengo. Então a gente tem aí, essa caneca também é sua, é um presente da loja do Museu do Flamengo para você. Então, pessoal que quiser visitar a Gávea, visitar o museu, na saída do museu tem a nossa loja lá, loja Museu Flamengo, onde você encontra os produtos exclusivos e com a história desse grande time. Mais uma vez, gente, muito obrigado por tudo. Valeu. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, abraço.